como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Nós estamos compartilhando esse mês um tema debaixo do tema do ano, que nós vamos falar sobre intensidade. Então, o mês de janeiro todo, nós trabalhamos e a cada domingo aqui foi compartilhado palavras que foram voltadas a esse tema. E o porquê isso? Você que está vindo pela primeira vez, ou você que está retornando a essa casa, esse foi o tema que o Senhor colocou nos nossos corações para este ano como igreja. Será o ano intenso dessa igreja. Será o ano que nós viveremos e desfrutaremos do melhor que Deus tem em todas as áreas de nossas vidas. E nessa semana nós fomos compartilhando, esses domingos nós fomos trazendo, compartilhamos a intensidade sobre a família, a intensidade do relacionamento com Deus. E na semana passada falamos também sobre a intensidade em criar. E hoje nós estaremos falando sobre a intensidade, mas o amor foi intenso que nos alcançou. Que amor é esse? O amor de Deus por mim e por você. Este amor, ele é intenso e é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Porque nós fomos alcançados por este amor. E a nossa caminhada se inicia. Como assim? O que está querendo dizer, pastor? Quando nós entendemos aqui na primeira semana nosso relacionamento com Deus, nós falamos que nós precisamos ser intenso ao nosso relacionamento. E quando eu olho para esse texto que eu acabei de compartilhar com vocês, eu vejo aqui alguns discípulos, Simão, Pedro, né? Vejo aqui Tiago, vejo aqui João, Jesus chegando até eles e chamando eles para segui-lo. O contexto traz aqui o entendimento e traz aqui algumas coisas que eu quero compartilhar rapidamente com vocês. No contexto nós conseguimos entender que esses homens, eles eram pescadores e que eles tinham passado a noite inteira pescando, a noite inteira buscando alcançar aquilo que era o trabalho deles. E o texto deixa a entender, nós conseguimos compreender que não ao amanhecer, Jesus chega até eles, Jesus entra no barco deles e pede para ir para um lago ou a um lugar mais fundo, águas mais profundas. E eles vão até aquele lugar que Jesus manda eles irem. E Jesus manda esses discípulos lançar novamente essa rede. Manda novamente que eles façam aquilo que eles tinham feito a noite inteira. Simão fala para eles: Senhor, nós já fizemos isso, contextualizando. Mas se o Senhor está falando para nós fazermos novamente, nós vamos fazer. E ele faz assim como Jesus havia mandado, assim como Jesus havia direcionado eles fazerem. A história, a palavra deixa claro para nós que eles pescaram muitos peixes naquele momento. E eles não conseguiram sozinhos pegar aqueles peixes. Eles tiveram que chamar a ajuda do barco ao lado, o barco que tinha ali próximo, para que pudesse retirar os peixes com eles. E o que eu quero trazer para vocês, o que eu entendo nessa simplicidade, dessa introdução, que aqui a gente vê como inicia a caminhada desses discípulos com Jesus. Aí chega nesse texto que eu acabei de ler, que Jesus fala para eles, fala assim: ó, vamos, deixem tudo e vamos agora ser pescador de almas, Simão. E é nele que eu quero aqui trazer, é nele que eu quero fixar nessa noite essa palavra, breve palavra com vocês. O início da caminhada de Jesus, o início da caminhada de Jesus com Pedro, se a gente for entender, foi intenso. Assim como é a minha caminhada e a sua caminhada. A sua caminhada pode ter sido como a de Pedro. Como assim? A gente vê aqui e nota que foi depois de um milagre, foi depois de uma experiência que Pedro e os outros discípulos tiveram com Jesus. Quanto é que o texto deixa claro que Pedro fala assim: Senhor, afaste-se de mim, porque eu não sou digno de andar ou de estar com você. O texto deixa claro que ali há um momento, há um milagre ali na vida de Pedro. E ali Jesus chega nele e lança a rede para Pedro, e fala assim: olha, vamos caminhar. E Pedro está vivendo aquele momento incrível na vida dele, que ele abre mão de tudo que ele estava fazendo. Ele abre mão da empresa dele, ele abre mão de tudo que ele havia ali alcançado, daquele milagre, e vai caminhando com Jesus Cristo. Assim é a minha caminhada e a sua caminhada. Você talvez está aqui há 5, 10, 15, 20, 30 anos numa caminhada com Cristo, 50 anos. E assim foi o seu início com Ele. Foi um início incrível que marcou a tua vida.
Foi uma experiência sobrenatural que você não quis nem saber o que você era. Você abriu mão do que você estava fazendo para caminhar com Jesus Cristo. Assim inicia a caminhada de Pedro. Assim inicia a minha e a sua caminhada. Assim talvez iniciou esse ano 2022. Você colocou diante de Deus e nós começamos aqui a compartilhar que seria um ano de um relacionamento intenso com Deus, e você abriu mão do que você estava vivendo e você falou assim: eu vou começar a viver algo novo com Ele. Eu vou começar a fazer mais por Ele. Eu vou abrir mão das minhas vontades e começar a desfrutar e a viver o que Ele tem para a minha vida. E assim inicia, e eu quero compartilhar com você, lá em Lucas 9, 18, 20, eu quero destacar aqui alguns momentos dessa vida intensa que Pedro teve com Jesus Cristo. Lucas 9, 18 diz assim: certa vez Jesus estava orando em particular, e com ele estavam seus discípulos. Então lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros que és uns dos profetas do passado que ressuscitou. E vocês o que dizem? Perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. O relacionamento de Pedro era tão intenso que ele sabia e entendia quem era Jesus Cristo. Assim é a nossa caminhada. E a nossa caminhada, a gente se joga e se lança por completo para Cristo. Nós pegamos os poucos textos que é apresentado para nós, ou que nós sabemos, e colocamos aquilo e levamos realmente para as nossas vidas. Então, independente do que está acontecendo, ou o que nós estamos passando, nós sempre temos uma palavra e entendemos que o Senhor está no controle das nossas vidas. Pode estar faltando, ou você pode estar passando por um momento de dificuldade, mas da tua boca sempre vai sair uma palavra: Ele é Cristo, Ele é o Filho de Deus, Ele tem o controle da minha vida. Assim é o início, assim é a nossa trajetória, o nosso relacionamento com Deus, assim é a nossa vida intensa. A nossa vida intensa, nós conhecemos e sabemos quem Ele é. Nós temos a convicção, nós temos a total confiança de saber, Ele está no controle. Hoje eu posso estar desempregado, mas amanhã muda a minha história. Hoje o meu filho pode estar lá fora, mas amanhã a história dele muda. Então não importa o que nós estamos passando, não importa as situações, mas quando nós estamos vivendo esse relacionamento intenso, nós sabemos quem é o Deus que nós servimos. E é isso que Pedro está fazendo aqui. Pedro entendia que Jesus era o Cristo. Ele tinha convicção. Ele andava com esse mestre. Ele sabia os milagres que esse mestre fazia. Ele sabia as boas novas que o mestre estava pregando. Ele sabia e entendia que aquilo não era natural. Aquilo só poderia ser o Filho do Deus vivo. E é esse o relacionamento de Pedro. E é esse o meu e o seu relacionamento muitas vezes. Você talvez está aqui hoje, como eu acabei de compartilhar, vivendo esse momento. Talvez não com as situações a favor, não da forma que você gostaria de estar, mas você olha e entende que você serve um Deus vivo, e isso que te faz todos os dias se levantar e acreditar que no amanhã, o amanhã será melhor que o hoje, porque você sabe, você conhece, você vive uma intensidade com Ele. E assim inicia a experiência, a vida de Pedro. Pedro, em outro momento, em determinada situação, ele anda sobre as águas, ele quebra a limitação. Marcos 14, 26, 29 diz assim: quando ouviram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Intensidade é você quebrar a limitação, é você quebrar o que você está vivendo. É você sair da zona de conforto, entendendo que você serve esse Deus vivo.
Então eu não sei o que você está passando, eu não sei quais são os sonhos e os projetos que você tem colocado para o ano 2022. Eu sei que se o Senhor colocou no teu coração, independente do momento que você esteja, se é dentro de um buraco, se é desempregado, se é sem perspectiva, mas se você acreditar e entender que você serve um Deus vivo, eu quero te dizer nessa noite, eu quero te influenciar nessa noite, você viverá coisas inimagináveis, porque é isso que nós estamos compartilhando aqui. Nós estamos compartilhando um homem que andou sobre as águas. E por que ele andou sobre as águas? Porque ele conhecia o Mestre. Eu não sei qual é a dificuldade, eu não sei qual é a situação, eu não sei qual é a limitação, eu não sei qual é a doença, mas eu sei que Cristo está no controle da minha e da sua vida. Eu sei que Ele pode mudar todas as coisas. Eu sei que Ele não depende de coisas a favores. Eu sei que esse é o Cristo que nós pregamos. Este é o relacionamento de Pedro. Pedro vive experiências com o Mestre, que ele chega em determinado momento e ele faz coisas que ninguém mais consegue fazer. Assim é a minha e a sua história. Nós muitas vezes conseguimos ir um pouco além de outras pessoas. Não é porque o que nós somos ou o que nós podemos ser, mas é o que nós conhecemos e entendemos que Deus é sobre as nossas vidas. Não é pelas nossas formações ou pela nossa inteligência, mas é quando entendemos que nós temos limitações, mas Ele pode nos levar, Ele pode fazer, Ele pode mudar as situações, Ele pode nos colocar lá além daqueles sonhos que nós tínhamos. E é isso que Pedro está vivendo. Pedro está vivendo um relacionamento de intensidade com Deus. Mas a história diz que Pedro também teve altos e baixos. Eu acabei de compartilhar aqui 2 momentos da vida de Pedro de altos. Pedro identificou que ele era Cristo. Pedro andou sobre as águas. Assim talvez está sendo o mês de janeiro para você. Você está vivendo coisas sobrenaturais. Você está vivendo coisas que você nunca tinha vivido antes. Mas talvez você esteja aqui também, vivendo já hoje, no dia 30 de janeiro, momentos de baixa também. Como assim? Pedro chama Jesus à parte. Em Mateus 16, 21, 23, eu vou ler mais um texto, que diz assim: desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no 3º dia. Então Pedro, olha só, Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Pedro tinha um relacionamento tão intenso com Cristo, que ele acreditava que já sabia como que tinha que ser as coisas. Jesus está compartilhando com os discípulos como seria o momento que estava chegando o tempo dele. E Pedro chama ele e fala assim: não, vem cá, não é assim não. Contextualizando aqui: ô Jesus, como assim? O texto deixa claro que ele repreende Cristo. A gente vive uma intensidade com Deus que chega em momentos das nossas vidas que nós não aceitamos as coisas não acontecer da forma que nós gostaríamos. Está querendo dizer, pastor? Estou querendo dizer que Pedro iniciou a vida dele com experiência no relacionamento com Cristo. Ele iniciou no sobrenatural com milagre. Ele tinha passado a noite inteira pescando e não tinha conseguido pescar nada. A base dele era milagre, a base dele era viver isso. Quando a gente chega num momento que Jesus começa a compartilhar e fala assim: ó, é chegado o tempo, vai vir isso, vai acontecer isso, ele chama Jesus e fala que não pode ser isso. Assim é a minha vida e a sua vida muitas vezes. Nós, por vivermos o sobrenatural com Deus, porque a intensidade nos leva a isso, nos leva a desfrutar de coisas inimagináveis, nos leva a desfrutar de não viver o natural, mas o sobrenatural realmente. De você olhar e falar assim: como isso aconteceu na minha vida? Como eu consegui chegar aqui? E você olhar e falar assim: eu não tinha capacidade humana, eu não tinha estrutura financeira, eu não tinha maneira de chegar aqui. E isso vai te levando a uma confiança, isso vai te levando a um relacionamento com Deus. Mas chega um determinado momento da sua vida que você quer que continue acontecendo da sua forma.
Você quer e você entende que aquilo tem que ser sempre daquela forma. E isso pode te levar a frustrações, como eu também posso ser levado às frustrações. Porque chega em determinado momento, você quer colocar: Deus, eu já vivi isso com você. Se eu consegui chegar até aqui, foi porque o Senhor me colocou até aqui. Então por que isso não está acontecendo na minha vida? Nós somos levados a momentos de confronto. E somos levados, como Pedro aqui, somos levados a olhar para Cristo muitas vezes e querer fazer como Pedro: Senhor, por quê? Por quê, Senhor? Por que não acontece? Por que eu estou vivendo isso? Nós começamos a questioná-lo. Nós começamos a querer colocar: tem que ser dessa forma. Jesus chama a questão, chama aqui Pedro de lado. Assim acontece comigo e com você muitas vezes. Você talvez está aqui falando assim: pastor, eu já vivi anos de intensidade com Deus, mas chegou um momento da minha vida que eu não consegui desfrutar ou alcançar aquilo que Ele tinha colocado que eu iria alcançar. Ele falou que eu iria desfrutar, que eu iria viver aquele propósito, e não aconteceu. E isso me frustrou. E isso eu acabei parando no caminho. Eu acabei parando de viver o sobrenatural. Eu parei de viver experiências com Ele. Eu quero dizer para você nessa noite que Pedro também viveu isso. A história dele é a minha e a sua história aqui nessa noite. E eu quero compartilhar com você que nós somos feitos de momentos que nós estamos lá em cima, mas também nós vivemos momentos lá embaixo, mesmo sendo intensos. A intensidade nos leva a crer sempre no sobrenatural, nos impulsiona a isso. Mas nós precisamos entender que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Nós precisamos compreender que Ele está no controle da nossa vida e continuar sendo intenso em nosso relacionamento com Deus, independente se acontecer ou não algo da forma que nós gostaríamos. Se acontecer, amém. Se não acontecer, continuamos buscando a presença dEle, porque precisamos dEle para continuar firmes. E Pedro, aqui Jesus chama a atenção dele, e eu quero compartilhar mais uma passagem nesse relacionamento com Ele. É Ele negando a Cristo, que se encontra em Mateus capítulo 16, versículo 21 a 23, que diz assim: desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que Ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus disse para Pedro: afaste-se de mim. Me desculpem, na verdade eu perdi aqui o texto. Eu repeti aqui o texto que eu acabei de ler para vocês. Mas o texto que eu quero compartilhar com vocês é o texto que Pedro nega a Cristo. Jesus começa a compartilhar com eles e fala assim para eles: eu vou ir, já é chegada a minha hora. E Pedro fala para Cristo assim: ó, eu não te abandono. Eu vou com o Senhor até o final. Eu não abro mão do meu relacionamento com o Senhor. Assim sou eu e você com as nossas experiências sobrenaturais com Ele. Assim sou eu e você com a nossa intensidade com Deus. Nós falamos para Ele: nós não abrimos mão de Deus, do nosso relacionamento. Nós vamos com o Senhor até o final. Quantas vezes eu já falei isso? Quantas vezes você já falou isso? Quantas vezes nós acreditamos que não tem como sair da presença dEle? E passa os dias, passa as semanas, nós não temos nem força para estar mais na casa dEle. Nós não temos nem força para estar mais buscando a Ele. Quantas vezes isso acontece comigo e com você? E por que eu estou compartilhando isso com você? Eu estou compartilhando porque na nossa vida de intensidade, nós precisamos buscar um equilíbrio com Ele. Na nossa vida de intensidade, nós vamos viver milagres. Nós vamos viver sobrenatural. Nós vamos viver coisas que nós, como eu já falei aqui, falamos assim: como estou alcançando isso, como eu estou desfrutando isso. Mas também nós vamos viver momentos de dificuldade. Nós vamos viver momentos de complicações, de situações que nós não conseguimos encontrar a resposta, de situações que nós falamos assim: o porquê? O porquê que não muda a minha história? Por que não mudou ainda a minha história, a minha vida? Isso acontece comigo, isso acontece com você.
E o porquê que eu estou compartilhando aqui, para nós sermos intensos, nós precisamos entender que a constância e o equilíbrio é que nos leva mais próximo dele. Nós precisamos sair daqui hoje, nesse última semana, última pregação sobre intensidade, entendendo que se acontecer ou se não acontecer, nós precisamos ter um equilíbrio com Deus. Precisamos ter um relacionamento dia a dia com Deus, independente das situações a favores, independente das situações sendo adversas, o nosso relacionamento precisa ser intenso. A gente vê Pedro aqui, ele alto e baixo com a vida dele. A gente vê aqui Pedro não conseguindo ir até o final com Cristo. A gente vê os discípulos falando com Cristo: não, nós não vamos deixar, nós não vamos abandoná-lo. E quando vem a crucificação de Cristo, os discípulos, Pedro, nega a Cristo. Isso é o que pode estar acontecendo comigo e com você. Isso é o que pode acontecer comigo e com você no futuro. Como assim? Intensidade nos leva ao sobrenatural. Mas mesmo nos levando ao sobrenatural, as dificuldades, os traumas do dia a dia, pode nos levar a um afastamento de Cristo. Nós mesmos podemos nos afastar dele, porque ele não se afasta de nós. Mas os traumas são tão pesados, as dificuldades, os problemas, e as pessoas até talvez podem questionar: mas ele não viveu tantas coisas com o mestre? Ele não pregava, ela não pregava. Só que só eu e você conhecemos e sabemos o que estamos passando ou o que passamos. Intensidade não quer dizer que nós vamos chegar no momento das nossas vidas e não vamos viver isso que Pedro viveu. Como assim? Intensidade não quer dizer que nós vamos chegar no momento das nossas vidas e vamos querer colocar a Deus: Deus, eu já vivi tanto sobrenatural com o Senhor que agora só preciso disso aqui, então faça. Querer colocar a nossa vontade além. E aí, quando isso não acontece, nos decepcionamos e nos afastamos dele. Intensidade é falarmos que nunca nos afastaremos dele. E por causa das dificuldades, da estrutura da igreja, muitas vezes, do nosso irmão, ou por situações como nós acabamos de falar aqui, por não acontecer da maneira que nós gostaríamos, nós damos passos para trás e nos distanciamos dele. Porque na hora da luta, nós não conseguimos continuar firme. Nós não conseguimos continuar dizendo para ele. Nós não continuamos a nossa intensidade. Mas o amor dele, a intensidade dele por mim e por você, essa nos alcança. E é por isso que nós estamos aqui essa noite. O amor dele é intenso por Pedro. Ele foi crucificado, ele ressuscitou. E lá em João capítulo 21 conta a história, fala a história de Jesus indo até Pedro. Jesus chegando até Pedro e falando para Pedro: Pedro, tu me amas? Em outras palavras: Pedro, eu te amo, independente do que você tenha feito, independente se você andou sobre as águas ou se você me negou, eu te conheço. E isto não muda. O meu amor não muda. Você talvez tenha chegado dessa forma aqui. Talvez você está andando sobre as águas, vivendo milagres. Se eu for compartilhar, ou você vai compartilhar comigo, só vai falar de milagres. Ou talvez você esteja vivendo como Pedro, até retornando para o seu serviço como ele fez. Voltou a pescar. Por quê? Porque ele negou a Cristo. E as pessoas à sua volta se questionam e até questionam você. O porquê? Será que não foi a experiência que ele viveu, ela viveu? Será que aquilo que ele pregava não era real? Por que nós estamos vendo aos nossos olhos é uma pessoa que está apenas se afastando, é uma pessoa que tem nada a ver com o que era há uns anos atrás? Porque eu quero compartilhar que este amor, ele é intenso por mim e por você, não se importando como nós chegamos aqui, não se importando se nós estamos fazendo coisas a favor ou contra,
não se importando se essa semana nós negamos Ele uma, duas, ou até aqui você negou todos os dias Ele dessa semana. Mas Ele me colocou uma palavra no meu coração, para que eu compartilhe com você nessa noite, apenas isso. Hoje é noite para restaurar a minha e a sua vida. Hoje é noite para restaurar a nossa intensidade com Ele. De nós sairmos daqui entendendo que Ele é o Cristo que manda chuva, que Ele é o Cristo que ressuscita, que Ele é o Cristo que faz milagres, que Ele é o Cristo que multiplica. Mas Ele é o Cristo, mais do que isso, Ele é o Cristo que escolheu nos amar independente das nossas escolhas. Porque amar Pedro quando ele está andando sobre as águas é uma coisa. Amar Pedro quando ele falou, o Senhor é Cristo, é uma coisa. Mas ele demonstra para Pedro. Quando ele vai até Pedro, ele não quer saber o que Pedro tinha feito. Ele só pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? É a mesma pergunta que ele está falando para mim e para você nessa noite. Eliel, não importa o que você tenha feito, você me ama. Você me ama. Igreja, eu não quero saber, eu não sei como vocês chegaram aqui, mas a pergunta é, qual é o nosso nível de entrega para Ele? Mas independente disso, Ele se entregou, o amor foi intenso por você. É isso. É por isso que nós estamos aqui nessa noite. Porque independente de nós pararmos no meio do caminho, independente de quantas vezes nós já paramos, e quantas vezes ainda iremos parar, o amor dele nos constrange, o amor dele é real, o amor dele é intenso. Se você pode, se coloque em pé nessa noite.